Bom dia, galera. Estou aqui para mais um vídeo e hoje é o vídeo de atualização do time para a rodada 4, galera. Vamos revisar o que fizemos no início aí, né? No nosso esboço que fizemos nessa terça-feira. Hoje é o dia da gente revisar o time para que a gente vai definir, tá, galera? Então vamos lá. Vamos abrir aqui o site Joga 10 News mais uma vez. Galera, esse site aqui eu tenho usado ele já há algum tempo. É um site muito completo, né? Onde a gente consegue, galera, ver os prováveis times, né? Os prováveis times aí que vão jogar na rodada. E a gente tá com o nosso esboço feito, mas nós vamos revisar o time agora, galera. Esse jogo do Ceará contra o Vasco tá rolando, tá? Portanto, não tá valendo pro Cartola. Eu falei no vídeo de dicas e quando a gente fez o esboço, eu falei sobre esse jogo aqui que não ia valer pro Cartola. Tá 0-0 lá no primeiro tempo ainda. Deve estar terminando o primeiro tempo já. E quando vocês verem esse vídeo, provavelmente o jogo já vai ter terminado, né? Porque o jogo tá acontecendo agora e o vídeo vai sair só na manhã dessa quarta-feira, né? Então, eu tô gravando o vídeo aqui na noite de terça, tá? Mas esse vídeo vai ser postado somente na manhã de quarta, né? Às 8h30, 9 horas por aí, eu vou estar soltando o vídeo no canal. Então, eu tô mostrando aqui, galera, esse jogo do Ceará contra o Vasco não tá valendo, então vamos lá, Botafogo e São Paulo, galera. É um confronto que abre a rodada, né? Vocês podem ver que o São Paulo tem bastante jogador em dúvida, né? Provavelmente vai com um time misto. E o Botafogo tem só o Patrick de Paula que tá em dúvida ali, galera. Mas aí temos Mirassol e Grêmio, né? Inclusive o Grêmio, principalmente a defesa do Grêmio e o atacante ali, o Bright White, são ótimos para rodada, galera. Sport e Bragantino, Corinthians e Fluminense. Galera, não sei o que tá acontecendo com o Hugo Souza, galera.
Vamos abrir aqui a informação para ver se a gente tem alguma coisa sobre o Hugo Souza. Tá falando do Angeleri e do Gustavo Henrique, né? Que foram liberados pelo departamento médico. Devem voltar ao time, galera. Breno Bidon disputa a posição na equipe titular. A tendência é que Romero seja titular no ataque. Ou seja, galera, não fala nada sobre o Hugo Souza. Não sei o que está acontecendo com ele, se ele está sendo poupado, se ele está machucado, né? É um goleiro indispensável na equipe do Corinthians, onde ele já não está jogando alguns jogos aí, né? Umas 2 rodadas, mais ou menos, é que eu tenho percebido que ele não está sendo escalado. Galera, o Fluminense aqui, né? Vocês podem ver que vem com um time provavelmente misto também, né? Tem 3 jogadores em dúvida. Internacional. O Internacional também tem 2 jogadores em dúvida aqui, que é o Vitinho e o Wesley, os jogadores de ponta, né? Já o time do Palmeiras parece que está definido aqui, galera. Vamos ver se realmente o Abel Ferreira vai pretender escalar esses jogadores, né? Murilo sofreu lesão. Abel Ferreira pode repetir o mesmo time que foi a campo e teve boa atuação contra o rival Corinthians. Ou seja, galera, vamos ficar de olho nisso, tá? Vamos ficar de olho nisso, porque o Estevão tá aqui provável, porém pode ser que não jogue, tá, galera? Porque contra o Corinthians teve uma pegadinha ali e alguns jogadores que era para jogar não jogaram, tá? Então vamos ficar de olho nisso. E se caso isso acontecer, a gente tá preparado, né? Mas aqui ele tá provável que vai jogar. Flamengo, galera. O Flamengo também tem alguns jogadores que tá em dúvida, né? E Michael, Léo Pereira são os que mais aí pode ser que não entre em campo a princípio, né? Mas os demais provavelmente vão jogar, tá, galera? O Gerson na ponta direita ali, o Arrascaeta na armação e o De La Cruz vai estar um pouco mais recuado ali com o Eric Pulgar na proteção. Já o time do Juventude, temos aqui o Gabriel Tagliari, que não está, vamos ver se ele está aqui vamos ver se ele está aqui como dúvida. Ele tá aqui, galera. Gabriel Tagliari como dúvida junto com o Matheus Babi. Ou seja, pode ser que joga um dos dois aí. Não dá para cravar. Vamos ver aqui. Time do Santos. Com o Neymar ali por enquanto sendo cravado que vai jogar, né, galera? Neymar, Barreal e Guilherme ali como os 3 jogadores de frente.
abastecendo ali o Tiquinho Soares. Né? O João Schmidt e o Gabriel Bom Tempo são jogadores de proteção que vão dar proteção ali à defesa. Né? E o Atlético Mineiro, com o Coelho pela esquerda, Gustavo Scarpa na sua posição pela direita, né? E o Rubens sendo mantido de volante, ele que é um lateral, né, galera? E com o Fausto Vera ali de volante também, né? Ou seja, Gabriel Menino não vai para esse jogo, né? Hulk e Rony na frente. Vamos ver aqui alguma notícia do Atlético, galera. Guilherme Arana, galera, sofreu uma lesão muscular e passa a ser desfalque no Galo. Ou seja, em vez do Rubens ir para lateral, provavelmente vai o Caio Paulista, tá, galera? Então vamos passar aqui Vitória e Fortaleza, Cruzeiro e Bahia. Galera, esse jogo do Cruzeiro aqui é um jogo interessante também. Né? O Fagner está em dúvida com o William, provavelmente. Né? Vamos só comprovar aqui. É isso mesmo. O Fagner está em dúvida com o William. E provavelmente, galera, o Caio Jorge vai ser mantido de centroavante. Tá? O Dudu, ele tá na ponta esquerda aqui, né? E provavelmente vai brigar por vaga com o Christian. Ok, galera, vamos ver se tem alguma coisa do Gabigol. E por enquanto não estamos vendo nada sobre o Gabigol, né? Léo Jardim fez mudanças drásticas diante do São Paulo, com William, Dudu e Gabigol no banco. A ver se manterá os medalhões no banco. Ou seja, galera, quem tiver pretendendo escalar o William, Gabigol e Dudu, fique de olho, tá? Porque pode ser que o técnico aí do Cruzeiro faça alguma pegadinha novamente, né? Vamos ficar espertos também com o Matheus Pereira, que a gente não sabe, né, o que se passa na cabeça desses técnicos. O Bahia é aquele time que a gente já sabe, né, galera? Qualquer um pode imitar nesse meio de campo aí. E aqui terminou a passagem dos elencos, galera. Então vamos voltar lá, né, fazer o nosso estudo, né? Escalar o nosso time, né? Nosso estudo aqui já foi feito no Joga 10 News. Agora a gente vai estar escalando o nosso time, né? A gente vai estar entrando aqui no site do Cartola, galera, pra gente poder escalar o nosso time para rodada, né? Sempre lembrando que a gente fez o nosso esboço, porém agora a gente vai vender todo o nosso time, né? A gente tá vendo que o Alex Telles aí entrou em dúvida, né, galera? Ele entrou aqui em dúvida. Então a gente vai fazer o seguinte, galera. Esse aqui era o nosso time do esboço, né? Mas a gente vai vender esse time inteiro para poder escalar novamente, tá, galera? O Hulk é um atacante que eu queria pôr no meu time essa rodada, galera.
Porém, ele tá muito caro ainda, né? 18 cartoletas, caro demais. É complicado, tá, galera? Assim como Memphis Depay, Brett White também. São jogadores muito caros aí, né? Rony tá valorizado. A gente tava com o Igor Jesus, eu não sei se vou manter ele, mas o Yuri Alberto vai estar no nosso time. O Yuri Alberto vai estar no nosso time. E o Estevão, galera, eu vou manter o Estevão aqui, apesar do jogo ser difícil para ele, né? Mas ele é um jogador de cartola mesmo, né? Vai estar no nosso time aqui de atualização do vídeo. Qualquer coisa, se tiver alguma mudança, galera, eu vou estar postando no post do canal, tá? A mudança lá. Então fiquem espertos, fiquem ligados, que meia hora antes de fechar o mercado eu vou estar postando o time atualizado lá, se caso eu fizer alguma mudança. Então Estevão, Yuri Alberto e o nosso terceiro atacante, galera, eu vou manter o Igor Jesus, galera. O Igor Jesus tem que ter sempre um jogador contra o São Paulo, galera, porque o São Paulo ele sofre muito gol, né? Então é sempre interessante manter um jogador ali do São Paulo, contra o São Paulo, né? O Neymar a gente não sabe, né, galera, se ele vai jogar o primeiro tempo, se ele vai jogar o segundo. Aí fica meio difícil de arriscar. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai manter aqui o Gustavo Scarpa no nosso time. Aí a gente vai colocar. Galera, eu tô querendo ir de Dela Cruz no time de atualização. Mesmo ele jogando, galera, como volante, né? É uma boa opção. O Dela Cruz. Vamos ver aqui, galera. Eu acho que ele tá mais pra cima, né? Ele tá um pouco mais pra cima. Porque ele é um dos mais caros do Flamengo, né, galera? Então vamos escalar aqui. Acho que ele tá aqui pra cima, galera. Vamos ver aqui. Nicolas de la Cruz. Temos o Gerson, né? No Cartola aqui, galera, ele não está provável. Mas no Joga 10 a gente viu que ele tá lá no time titular, né? Como ele não tá provável no Cartola, galera, tá aqui o Eric Pulgar.
Então a gente vai escalar um outro jogador. Nós vamos de Lucas Lima, galera. Lucas Lima do Sport aí, para fechar o nosso meio. Aqui então a gente completa com Gerson, Lucas Lima e Gustavo Scarpa. Eu vou mudar, galera, a formação, tá? Eu vou mudar a formação porque tô querendo colocar um meia a mais. Então a gente vai de 3-4-3 aqui no nosso time e a gente abre uma vaga a mais para um meia. Então a gente vai nessa vaga a mais que a gente abriu, a gente coloca o Savarino, galera. A gente abriu uma vaga aqui, a gente põe o Savarino. Aí a gente já fica com 2 jogadores do Botafogo no meio pra frente aí contra o São Paulo. A gente vai jogar com 3 zagueiros. E a gente vai manter o Alexander Barbosa no nosso time. Que é do Botafogo. A gente vai com Fabrício Bruno do Cruzeiro. E vamos de Wagner Leonardo do Grêmio, galera. Beleza? Acredito que a gente consegue escalar um time bom aí dessa forma. Aí o nosso goleiro, a gente vai tá focando em algumas defesas, né? O goleiro do Bragantino, o goleiro do Sport, o Kaique França, é um bom goleiro para rodada. O Gabriel Brazão do Santos também é um bom goleiro para rodada. A gente já colocou o Gustavo Scarpa. Então não dá para pôr o Brazão. Vamos de Kaique França. Tá, galera? Ou Kaique França ou Thiago Volpe, né? Essa era a nossa dúvida. Eu acho que eu vou mudar, galera. Eu vou pôr o Thiago Volpe do Grêmio, pra gente dobrar a defesa do Grêmio. Porque aí a gente, no caso, dobra a defesa do Grêmio. E já fica melhor, né? Aí a gente tem aqui o nosso técnico, né? Tem o Carpini do Vitória. Tem o Fábio Matias do Juventude. Tem o Pepa do Esporte, que inclusive eu tô querendo ir com ele. A gente vai com o Pepa. Galera, o nosso capitão aqui vai ser
por enquanto, o Estevão. Vamos manter o Estevão de capitão aqui, galera. Beleza? Então a gente já escalou. Tem 18 horas e 49 minutos para fechar o mercado. Então aqui a gente vai vamos ter que escalar novamente o time, galera, que não foi salvo, né? Mas aqui a gente já faz rapidinho, né? Vamos fazer aqui a troca do esquema. Aqui a gente já consegue achar rapidinho aqui os jogadores que a gente tinha posto, né? Que é o Igor Jesus, é o Yuri Alberto e o Estevão, galera. Beleza? Os nossos atacantes. Aí os nossos meias aqui. É o Scarpa, o Gerson, o Savarino, e o outro meia, galera, que a gente tinha posto era o Lucas Lima, né? Porque o Sérgio Oliveira, que a gente queria pôr, galera, ele tá valorizado. Então, a gente vai de Lucas Lima. Aqui na nossa zaga, a gente vai de Barbosa, né, do Botafogo, Alexander Barbosa, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e Wagner Leonardo, do Grêmio, galera. Beleza? E o nosso goleiro é o Volpi. Nosso técnico aí a gente tá em dúvida entre o Carpini e o Pepa, galera. Eu vou de Pepa. Nosso capitão é o Estevão. Então aqui a gente já tá com o time escalado, tá, galera? Escalamos o nosso time aí. A gente volta para escalar os nossos reservas. Beleza, galera? Vamos lá. Reserva pro ataque. Temos sempre que prestar atenção, galera, nesses reservas aqui, porque agora nós temos o reserva de luxo, né? E o reserva de luxo ele pontua bem também, né? Ele tem que pontuar mais do que um dos jogadores da posição, né? É um jogo difícil para o Santos, galera, contra o Atlético Mineiro, mas o Tiquinho Soares é bom para rodada.
Mas o nosso reserva de luxo, o nosso reserva, por enquanto a gente não escolheu ainda qual é o nosso reserva de luxo. A gente vai escolher as reservas normais por enquanto. E a gente vai manter um reserva que a gente deixou no time de dicas, né? Time de esboço. A gente vai deixar então como reserva de luxo o Arthur, tá, galera? Como nosso atacante aí, reserva de luxo, é o Arthur. Aí a gente vai escolher aqui o nosso meia reserva, né? Sempre lembrando, galera, que jogadores de marcação eu não costumo indicar por causa do que pode ser que tome cartão, né? A gente pode ver que tem muitos jogadores de marcação aqui, né? Mas vamos lá. Vamos escolher o nosso meia reserva aqui, né? Sobrou muito volante, né, galera? Mas vamos tentar escalar um jogador aqui que tenha uma pontuação, uma média básica boa. Acho que dá pra gente deixar escalar o Bernal do Fluminense, galera. Porque acho que é o único jogador que tem uma saída de bola um pouco com um pouco mais de qualidade, né? Então vamos com ele aqui no nosso banco, né? Até porque os meias acabaram, né? É o Bernal, Facundo Bernal. Então vamos escalar aqui o nosso zagueiro reserva, né? Na nossa zaga reserva a gente tem de opção esses jogadores aqui, galera. Inclusive o Zé Ivaldo dos Santos é uma boa. Mas vamos aqui. A gente acho que não tá escalando ninguém do Santos, né, galera? Então vamos colocar aqui o Júnior Alonso do Atlético no banco. Sempre lembrando, quem tiver com Tiquinho, não põe Júnior Alonso. E vice-versa, né, galera? Quem tiver com Alonso, com Lianco, não põe jogadores do Santos. Porque senão você vai perder ponto com um jogador e ganhar com outro. Na
O nosso goleiro aqui, galera, é o Kaique França, né? O nosso goleiro que vai ficar no banco. E agora vamos escolher o nosso reserva de luxo, né? Chegou a hora de escolher o nosso reserva de luxo. Eu gosto de ir sempre, galera, entre um meia ou um atacante, né? Então, entre Arthur e Bernal. Então, vamos de Arthur como nossa reserva de luxo. Aqui a gente já consegue formalizar a escalação. Então, a gente vai com o time assim, galera. Thiago Volpe, Alexander Barbosa, Fabrício Bruno, Wagner Leonardo, Gustavo Scarpa, Gerson, Savarino e Lucas Lima, Igor Jesus, Yuri Alberto e Estevão, galera. Esse é o nosso time com Pepa de técnico, né? Então, a gente já concluiu aqui a nossa escalação. Está escalado o time. E boa mitada para todos, galera. A gente utilizou aqui 119,74 cartoletas, sobrou 0,65, né? Usamos praticamente todas as nossas cartoletas aí. Ficou o time bem caro aí, né? Pensando numa mitada boa aí, ganhar a nossa rodada aí, com o nosso confronto, né? Estamos com 6 pontos na liga. Inclusive, galera, eu vou mostrar a liga para vocês. Eu vou voltar aqui, galera, para mostrar a nossa liga, né? Acho interessante mostrar a liga para vocês, né? A liga que a gente está participando, que inclusive eu criei. Esses são os mais escalados da rodada, né? Léo Ortiz, Yuri Alberto e o Bruno Henrique. Então eu vou mostrar aqui para vocês como tá a nossa liga. Tá bem disputada, galera, né? Bem disputada aí a nossa liga. Essa aqui é a tabela. E a gente tá em 9º lugar, galera. Nós estamos em 9º. E vamos buscar aí mais uma vitória para chegar, para brigar aí pela liderança, né? Então essa aqui é a nossa liga, né? 20 times, né? Vamos para cima aí, poder ganhar essa rodada aí, galera. Então vou encerrar o vídeo por aqui, galera. Já tá bem extenso, né? Mas antes de encerrar, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar, ativa o sininho, deixa o like, vai ajudar bastante, galera. Vamos fazer esse canal aqui ser um canal grande aí, onde possamos trazer coisas boas para vocês aí, né? Obrigado a todos, fiquem com Deus e uma ótima quarta-feira. Até o próximo vídeo.